A bênção do Senhor nesse lugar está forte. A glória do Senhor nesse lugar está real nesta noite. Aqui estamos diante do Senhor para orar a favor do nosso irmão que vai entregar a tua palavra. Abençoa, Senhor, a palavra que ele vai entregar para a igreja. Que não é tua, Senhor. A palavra não é tua, é do Senhor. Que Deus está ministrando ele, o seu servo, para administrar a tua palavra nesta noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Se tem uma coisa que eu não gosto na minha vida, é quando alguém tira o meu conforto. Eu não vou tirar o conforto de vocês, não. Pode sentar. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém? E os músicos, né? É o socorro bem presente na hora que o playback... A moça queria cantar junto com a mocidade. Ela não foi convidada. Alguns dias atrás, eu e minha esposa estávamos em uma igreja, grande porte, um dos maiores ministérios aqui do nosso país, e eu estava lá sentado juntamente com os obreiros na tribuna. Chegou a hora da pregação, o pastor presidente deu oportunidade para um pastor que estava ali em cima sentado para pregar. Ele pregou ali uns 30 ou 40 minutos. O evangelista que estava do meu lado fez assim em mim, ó. Esse aí vai ficar uns 10 anos sem pegar no microfone. Eu falei, mas por quê? Por causa da pregação dele. Eu falei, mas ele pregou a palavra. Ele falou, é por isso mesmo. Não estão querendo mais que a gente pregue a palavra. A gente tem que pregar o que os outros querem ouvir, que a igreja quer ouvir, não o que a igreja está precisando. O que nós precisamos mesmo é nos alimentar da palavra do Senhor dia após dia, para que nós venhamos a ficar de pé na presença de Deus. Eu quero pedir, por favor, que você não converse na hora que eu estiver pregando, porque tira atenção, e a gente acaba trocando personagens. Acaba colocando Abraão lá na arca de Noé, falando que foi Jonas que engoliu a baleia, que José estava na árvore de Zaqueu. Então eu peço a você, por favor, não converse. Eu quero ler aqui apenas um versículo no livro de Reis. Primeiro Reis, capítulo 22, diz assim: durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano desceu Josafá, rei de Judá, para se encontrar com o rei de Israel. Há mais ou menos 850 anos, antes do início do cristianismo, Israel, que era só uma nação, eles foram divididos em 2 reinos. Eram 12 tribos. 10 tribos ficou como Israel, que foi o reino do norte. E 2 tribos ficou como o reino de Judá, que era o reino do sul. Josafá era o rei nessa época de Judá, e Acabe, rei de Israel. Interessante, né? Que é tudo povo de Deus, né? Israel é a nação escolhida por Deus, não é? É a nação que Deus amou, ama, tem planos futuros para eles. Mas se dividiram. Foram 10 nações, 10 tribos. Para o norte, sendo Israel, os israelitas, e ficaram 2 tribos sendo reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, e a capital de Israel, Samaria. E nos diz a palavra de Deus que após a morte do rei Asa,
que foi um rei muito bem sucedido, um rei que fazia a vontade de Deus, Deus tinha prazer nele. Mas como todo mundo morre, o rei Asa veio a falecer. E ele tinha o seu filho Josafá, que começou a reinar no seu lugar. O rei Josafá foi muito melhor do que o pai dele. Ele tinha abundância, tinha riqueza, porque Deus tinha prazer nele. Ele fazia bem aos olhos do Senhor, era obediente, ele tinha temor a Deus. Ele mandou que buscasse os sacerdotes que tinham dispensado, que trouxessem os livros da lei, e passou a dar ensinamento para o povo sobre os estatutos, as regras, as leis que está escrito no livro sagrado, cujo qual estava sendo empoeirado. Ele mandou buscar tudo, reformou os templos, e mandou que os sacerdotes dessem ensinamento, doutrina, disciplina para o povo que estava disperso. E Deus se agradou de Josafá, desse feito que ele fez. Mandou queimar os bosques aonde o pessoal fazia a sua adoração aos ídolos, aos postos ídolos. Mandou queimar nos montes toda a idolatria que prestavam a Baal. Destruiu tudo que era possível. E Deus se agradava de Josafá e ele prosperava cada dia mais. Um dia, Josafá deu uma olhada e viu que os muros estavam baixos, estavam fracos, precisando de uma reforma, e mandou reforçar aqueles muros e colocou soldados, guardas, sentinelas armados para estar ali guardando a cidade de Jerusalém. Sabe contra quem? Israel, o mesmo povo de Deus. Às vezes a gente pensa que nosso inimigo está longe da gente, né? Às vezes está lá no seu trabalho, só te filmando, armando alguma coisa para te derrubar. Às vezes está lá na tua casa, no meio da tua família, na rua, pensa que está tão longe e ele está tão perto. Josafá então mandou fortificar todos os muros para se proteger contra Israel. Mas como todo mundo erra, né? Como todo mundo falha, somos errantes, falhos e pecadores. O filho de Josafá se apaixonou pela filha do rei Acabe, rei de Israel. E eles acabaram se casando, se familiarizando contra a vontade de Deus. Um dia, Josafá pôs no seu coração em visitar o rei Acabe. Pensa numa tranqueira de um rei, era o tal de rei Acabe. Diz a Bíblia, conta os historiadores, que somando todos os reis de Israel juntos, a crueldade deles não chegava aos pés da crueldade do rei Acabe. O cara era desastroso. E Josafá, um homem de Deus, abençoado por Deus. Para você ter uma ideia como ele era abençoado, as nações vizinhas pagavam imposto para ele, que não tinha nada a ver com ele. Pagava imposto, pagava os tributos para ele. Os árabes, que eram inimigo do povo de Deus, deu cerca de 7.400 carneiros, 7.400 bodes de presente para Josafá. O homem era muito abençoado, muito bem à vista de Deus ele era. Tinha mais ou menos 1.160.000 soldados, homens armados, homem de guerra. Esse homem não precisava fazer aliança com Acabe, mas nunca. Mas ele foi.
desceu e foi visitar Acabe, o maior erro que ele cometeu na vida dele. Acabe estava doido para armar para ele, estava só esperando o momento certo. Parecia que eles eram amigos. Josafá mandou avisar que ele ia fazer uma visita ao rei Acabe, e Acabe então preparou o que de melhor ele podia fazer. Agora eu pego esse sujeito. Não parecia, né? E Josafá desceu. Chegou lá na casa no palácio de Acabe, aquela recepção. A comitiva de Josafá foi recebida de uma maneira maravilhosa. Dava até inveja de ver aquela coisa. Dava até ciúme de ver a recepção. Quando Josafá chegou no palácio de Acabe, Acabe tinha uma sala lá só de presente para dar para Josafá. Procure isso na Bíblia não, que não tem, tá? Isso é parte ilustrativa. O enriquecimento de texto. Tinha uma sala só de presente. O rei Acabe levou Josafá até lá dentro e falou: olha, rei, isso aqui é tudo seu, é um presente que eu estou te dando, porque eu me agrado, você me agrada. Saiu dali, trouxe o casalzinho de filhos, o filho de Josafá com a sua esposa, que era filha de Acabe, e eles fizeram ali também uma recepção agradável, para dizer: somos uma família, estamos unidos, estamos todos juntos. Não sabia Josafá que Acabe estava armando para ele. E na hora daquele banquete enorme ali, a comitiva toda estava ali sentada à mesa, se alimentando, se alegrando, bebendo vinho. Aí Acabe preparou o golpe. Agora eu vou pegar ele. Aqueles presentes que eu te dei, meu amigo, é porque eu gosto de você. Essa recepção que eu estou te dando é porque você me agrada. E nós somos um povo, nós somos só uma família. Aí Acabe, como se estivesse arrancando de uma espada, de uma faca, né, de um punhal: agora eu pego esse sujeito. Acabe fala assim para ele: olha, Ramote de Gileade é nossa. Os sírios nos tomaram ela, mas ela pertence a nós. Eu vou subir a guerra para reconquistar Ramote de Gileade. Você vai comigo? Aí Josafá começa a pensar assim: poxa, ele me deu tanto presente, né? Me deu uma recepção delas. Meu filho é casado com a filha dele. Ele me agradou tanto. E agora o que eu vou dizer para ele? Eu vou falar não? Você vai subir a Ramote de Gileade comigo para trazê-lo de volta? Ele falou assim, Josafá falou para Acabe assim: o seu povo é o meu povo, seus soldados são meus soldados, tua família é minha família. Eu subirei a Ramote de Gileade com você. Era tudo que Acabe queria. Caiu na armadilha. Na verdade, ele queria tirar a vida de Josafá. Ele falou assim, Josafá falou assim: o rei, só desculpa de eu perguntar, mas eu queria te colocar uma coisa. O que é? Fala. Eu costumo consultar a Deus quando eu vou para tomar uma decisão séria. O senhor não tem aí uns profetas de Deus que a gente possa consultar? Acabe falou: tenho. Eu tenho aqui cerca de 400 profetas. Nós podemos consultá-los, só você querer. Acabe bateu palma e os 400 profetas entraram.
400 profetas de Baal, mentiroso. Aí entra naquela alegria, naquele enorme, naquele salão. Lotou a casa, né? Vamos consultar a Deus através desses profetas? Vamos. Aí Acabe consultou a eles. Devo eu ir a essa batalha para reconquistar Ramote de Gileade? O Senhor vai estar conosco, o Senhor vai entregar na minha mão. 400 profetas, parece que fizeram um coral. Para agradar o rei, sobe, rei, porque Deus vai entregar na tua mão Ramote de Gileade, e você vai voltar em paz. Saiu do jeitinho que Acabe queria, numa só voz, unanimemente. Mas também, meus irmãos, os 400 profetas de Baal, eles comiam na mesa do rei, não pagavam aluguel, devia os seus filhos estudarem nas melhores escolas, devia ter as melhores moradias ali daquela cercania. Eles agradavam o rei. Como que eles iam profetizar contra o rei? Mas nunca. Aí Josafá ficou assim meio desconfiado. Falou: escuta, rei, não tem mais nenhum profeta de Deus, né? Ele foi bem claro: não tem um profeta de Deus para que nós venhamos a consultar. Acabe falou assim: olha, eu tenho um profeta aí, Micaías, mas ele não gosta de mim, não. Ele me odeia, e eu também não gosto dele, porque ele só profetiza coisa ruim contra mim. Cadê ele? Está preso. Manda buscar. Já foi um sujeito encomendado para buscar Micaías. Alguém deve ter falado para ele. Ele era um eunuco. Para quem não sabe, eunuco é o sujeito que é um dos sujeitos, né, que toma conta do harém das mulheres do rei. Quando não nasce meio atrapalhado, ele é castrado para cuidar lá das mulheres. E esse eunuco, possivelmente alguém chamou ele e falou assim: olha, vai buscar Micaías. Fizeram lá uma carta, colocaram o selo do rei, e o eunuco levou, mas já foi com o sermão preparado. Ô Micaías, é o seguinte: o rei está reunido lá com o rei de Judá, e eles estão lá no palácio, e eles consultaram lá os profetas, 400 profetas, se o rei deveria subir a Ramote de Gileade, e todos eles unanimemente responderam, numa só voz: sabe que o Senhor vai te entregar nas tuas mãos Ramote de Gileade. Micaías falou assim: olha, eu vou entregar para ele o que Deus mandar eu entregar. Eu não estou aqui para agradar o homem, não. Eu não estou aqui para agradar o rei Acabe, não. O que Deus mandar eu entregar, isso eu vou entregar. Aí chegaram lá, estava lá esperando eles, rei Acabe e o rei Josafá. Imagina lá, os 400 mentirosos profetas estavam lá. E Acabe, quando Micaías chega, Acabe pergunta para ele: Micaías, devo eu subir a Ramote de Gileade? O Senhor vai entregá-los na minha mão? Ele, com um tom irônico, diz: sobe, rei, pode subir. Sobe, que Deus vai entregar nas tuas mãos e você vai voltar em paz para a terra. O rei reconheceu aquele tom irônico de Micaías e disse: está vendo, Josafá? Ele não gosta de mim. É dessa maneira que ele faz comigo. Agora eu te peço, Micaías, fala a verdade. Como é que ele sabia que ele estava falando a mentira? Fala a verdade. O que Deus tem para mim? Devo subir ou não?
vi todos os homens, todos os soldados, dispersados sobre as montanhas, sobre os montes, correndo, dispersos, como ovelhas que não têm pastor, procurando o rumo da tua casa. E se o Senhor for rei nessa batalha, o Senhor não vai voltar, porque o Senhor vai morrer na mesma hora. Sabe aquele, como que eu vou falar? O líder daqueles profetas, né? Falsos profetas, o tal de Zedequias, pegou um chifre que ele havia construído de ferro e falou assim: ó rei, assim e assim o Senhor vai fazer com os nossos inimigos os sírios. Com esses chifres você vai matar, a cada um deles vai destruir e vai conquistar Ramote de Gileade. Aí Micaías fala assim: olha, se o rei voltar, Deus não fala através de mim. E deu uma chifrada, né, com aquele pedaço de ferro no queixo de Micaías. E Micaías falou assim: Deus falou, e eu estou confirmando para o Senhor, não vai nessa peleja que o Senhor vai morrer. Zedequias falou assim: da onde saiu o Espírito de Deus que passou por mim e eu não vi? Quer dizer, eu sou o líder, eu sou o chefe dos profetas, e ele não falou comigo e falou com você, por quê? Você não é melhor que eu? O rei Acabe falou: leva esse homem para prisão, trata ele com pão da amargura, alguma coisa assim, e água suja. Depois que eu voltar, eu vou ver o que eu faço com ele. A ousadia de Micaías: o rei, eu já falei para o senhor que o senhor não vai voltar, o senhor vai morrer, essa batalha o senhor vai perder, leva esse homem para a prisão. E levou. Acabe, como era astuto, né? Era igual a serpente, né? Ele não dava nó sem ponta. Ele chamou Josafá, falou para Josafá: Josafá, você vai com as suas vestes reais para o campo de batalha? Que eu não quero ir, eu não quero, vamos dizer assim, eu não quero me aparecer, dizer que eu sou rei. Você vai com as vestes reais e eu vou vestido simplesmente como um soldado, vou me misturar no meio de todos esses soldados, que não tem necessidade de eu ir com a minha veste real. Olha como é que o bicho é astuto. Quando na peleja daquela época procurava se matar o primeiro, era o rei. Que se matasse o rei, acabou a peleja, acabou a batalha. E o safado do Acabe: não, Josafá, você vai vestido com as suas vestes reais, eu vou me disfarçar, ou seja, vai morrer e eu vou sair vitorioso, vou voltar para casa tranquilo e em paz. E foi. Josafá foi vestido com as suas vestes reais, e o Acabe vestido de soldado, como outro qualquer. Ninguém vai reconhecer, né? Com a armadura, ninguém vai reconhecer. Aí a ordem que o rei da Síria deu: olha, capitães e soldados, não matem pequenos e nem grandes, mate tão somente o rei de Israel, o rei Acabe. E eles foram, seguiram as ordens. Eles procuraram o rei que estava, né, com as suas vestes reais, que era fácil de identificar. E quem que ele identificou? O coitado do Josafá. Correram atrás dele, suaram e alcançaram ele. A hora que ia matar, o Josafá gritou: socorre-me, Senhor, tem misericórdia de mim. E eles reconheceram: esse é Josafá,
Não é esse rei que nós queremos. Nós temos ordem para matar Acabe, o rei de Israel. E saíram, deixaram Josafá em paz. E diz a história que um soldado, né? Ele pegou o seu arco, pegou a sua flecha. Não está escrito lá não, viu? Ele virou assim para o leste, virou para o oeste, virou assim para o sul, virou para o norte, e de repente ele soltou a flecha. Mas não é que ela foi certinho numa fenda que tinha na armadura de Acabe, e o feriu e o matou. Meus irmãos, conclusão dessa história: quando Deus fala, espera que no momento certo vai se cumprir o que Ele falou. Acredite nos homens de Deus que entregam para vocês mensagens proféticas. Creia que amanhã ou depois isso vai se cumprir na tua vida. Quantas vezes eu vejo o pastor Rogério falar aqui, no final do culto, que essa semana alguém vai receber uma bênção, alguém vai bater na tua porta, a porta de emprego vai ser aberta, uma semana depois já tem alguém contando testemunho. Acredite nos homens de Deus, porque eles têm palavra de Deus para a sua vida. Por outro lado, cuidado, muito cuidado, porque nem tudo que brilha é ouro. Tem muitas pessoas que falam, que gostam de você, que são seus amigos, está com você no que der, que vier, de dia ou de noite, madrugada. Cuidado, nem sempre é real e verdadeira a palavra que trazem até você. Aqui dentro desta casa é onde o Senhor ordena as bênçãos. É onde o Senhor tem preparado para você aquilo que você está precisando. É só você buscar. E com certeza você vai ter a resposta. Aí passaram-se os tempos. Josafá estava voltando em paz para casa. Ele encontrou o profeta Jeú. Jeú chama Josafá e fala para ele assim: ó, por que você foi fazer aliança com aquele ímpio? Você desobedeceu a Deus. Você entristeceu o coração de Deus. Não basta o que Deus fez por você com tanta bonança, com tantas bênçãos na tua vida. Para que você foi fazer aliança com o ímpio? Você não vai pagar não, mas a tua geração, ou seja, o teu filho que casou com a filha do rei Acabe, ele é que vai pagar o preço, porque você desobedeceu a palavra do Senhor. Tudo tem uma consequência, né? Tudo que nós fazemos, temos uma consequência, seja ela positiva ou negativa. Escolha você aquilo que você vai plantar. Você pode escolher o que você planta, mas você não pode escolher o que você vai colher, porque você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Josafá tinha tudo: riqueza, bonança, felicidade, alegria, família. Mas ele foi se misturar com quem não devia. Ele foi fazer aliança com um rei ímpio, que não agradava a Deus, que era adorador de Baal, que havia casado com uma mulher suja, Jezabel. Além dos 400 profetas de Baal, ainda tinha 450 profetas de Azera, Deus de Jezabel. Agora, o que me deixa maravilhado, como diz o apóstolo Paulo, né? Estou maravilhado, porque de tão depressa vocês saíram dos caminhos do Senhor.
Maravilhado. Para mim, maravilhado era uma coisa, né? Eu estou muito feliz, mas na verdade não é isso, né? Mas o que me deixa maravilhado, irmão, é quando Elias levou esses 400 profetas de Baal ao Monte Carmelo e ali desafiou a eles para clamar a Deus, aquele que responder verdadeiramente a Deus. E os profetas ficaram ali pulando, saltando, gritando, até meio-dia, se cortando, derramando sangue, e não resolveu nada. Elias falou: agora é a minha vez. Ele restaurou o altar, clamou a Deus, o fogo desceu, consumiu o altar, a água que estava no rego, matou todos os profetas. E depois o povo estava lá seguindo os profetas de novo, como se nada tivesse acontecido. Aí Elias não aguenta, né? Segundo diz os historiadores, ele estava entrando em depressão. Ele fugiu lá para os montes, foi se esconder lá. E Deus foi atrás dele: o que você está fazendo aqui? Ah, Senhor, mataram todos os seus profetas e só eu fiquei. Não, Senhor, eu ainda reservei, parece que 7.000 profetas que não dobraram seus joelhos a Baal. Volta para lá. Será que a gente consegue fugir de Deus? Será que a gente consegue se esconder de Deus? Diz o rei Davi que: aonde eu me esconderei da face do Senhor? Se eu subir ao céu, Ele está lá. Se eu descer no mais profundo da terra, Ele está lá. Se eu for no Seol, Ele também está lá. Como, aonde eu vou me esconder da face de Deus? Não existe maneira de esconder de Deus, pois Ele é como se fosse o ar que você respira. Além disso, Ele é mais do que o ar que você respira. Aonde não tem o ar, Deus ainda está ali presente. A mensagem está entregue e a situação é essa: não faça aliança com qualquer pessoa, que você pode voltar derrotado como voltou Josafá. Mas se não fosse a misericórdia dele, naquele dia mesmo ele teria morrido. Deus te livra, seja em qual for a situação, seja o que for que você tenha feito, mas nas suas horas de angústia, de perseguição, clama a Ele.